Fala Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue construir um carrossel utilizando PageView e Animated Container. Não sai daí! Show de bola! Então vamos lá. A ideia do vídeo hoje é trazer para vocês como que a gente consegue construir um carrossel mais ou menos igual a esse aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, criar um novo projeto. Vamos Shift A, New Project. Vou chamar isso aqui de carrossel. Vou salvar ele aqui dentro como de praxe em Downloads. E show de bola, tá criando aqui o projeto. Quando cria, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais, ajudar o pessoal aí a conhecer mais do Flutter e trazer mais gente para a nossa comunidade que está ficando cada vez melhor e cada vez mais legal, beleza? Então show de bola, ó, tá criado aqui o nosso projeto, projetinho inicial aqui, vou dar um zoom aqui, só pra gente, só para ficar mais fácil para vocês verem, vou diminuir aqui, esse aqui eu vou fechar. Então, projetinho básico, sem nada do padrãozinho do template do próprio Flutter. Então eu vou remover aqui todas as coisas que não nos interessam, para a gente começar a construção do nosso projeto. Então aqui eu vou deixar um container, só para não dar erro, e show de bola. Então, aqui está tudo certinho, Android, lib, ok. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é construir uma página, uma nova página. Eu não gosto de fazer tudo dentro do app do MyApp, né, que é o principal aqui. Eu gosto de criar uma paginazinha separada, mesmo para fazer uma telinha simples. Eu não gosto de fazer tudo na mesma tela, porque eu acho que confunde demais. Então vamos criar a primeira tela aqui, que eu vou chamar de homepage.dart. Ok? Aqui eu vou criar um stateless, o nome dele vai ser homepage. Ok. Aqui eu vou importar o material, import material. Esses snippets aqui é daquele plugin que eu falei lá no outro vídeo, que é o plugin principal aqui, o Awesome Flutter Snippets. Então traz uma quantidade de snippets bem interessante aqui para a gente criar os nossos componentes. Então são bem interessantes aqui para utilizar. Então todos esses atalhos, esses snippets aqui que eu estou criando, stateless, stateful, stateless, eles são desse cara, beleza? Então se você não conhece ele, dá uma baixa no seu Visual Studio Code, você vai ver que é bem legal e você consegue fazer tem bastante coisa nele aí para você fazer. Beleza, então vamos lá. Então a gente já está aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos revolver isso aqui tudo, vamos colocar um scaffold dentro dele, tá? E um body com um container. Beleza, vamos rodar esse aplicativo aqui só para a gente ver ele funcionando. Então aqui no iOS 11, aqui eu vou direcionar ele também para homepage agora, e aqui tudo bonitinho. F5, vamos fazer ele rodar aqui, vai demorar um pouquinho. Beleza, vamos ver se ele está funcionando aqui. Vamos colocar um child, um text, o nome é carrossel. Ok, ó, apareceu aqui em cima, então quer dizer que está funcionando. Então a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui, só para ficar melhor na tela, vou colocar um componente que chama Safe Area. O que esse cara faz? Não sei se vocês conhecem, mas esse cara ele é o responsável por dar um espaçamento aqui em cima e aqui embaixo, justamente porque para o componente ficar certinho aqui no canto, não ficar sobre a barra do próprio iPhone ou mesmo do Android, tá? Então esse Safe Area é um componente que serve para esse intuito, tá? Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é criar um column.
Eu vou abrir o projeto, vou abrir e dar um play no projeto existente, tirar um print da tela, só para a gente ver e para vocês irem acompanhando cada um deles. Bonitinho, como que o passo a passo de como que eu estou fazendo e qual que é aonde a gente quer chegar. Acho que vai ficar mais fácil para vocês utilizarem. Então vamos lá, vou tirar um print aqui desse cara. Deixar ele aqui no cantinho. Então a gente quer chegar nesse resultado aqui. Então vou fechar esse cara aqui, abrir o projeto aqui novamente. Então show de bola, ó. Então a gente quer chegar nesse resultado aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou criar então coloquei um safe area para dar aquela possibilidade aqui. Aí nós temos aqui dois componentes. A gente tem um componente que é o nosso carrossel, nós temos um componente aqui que seriam os nossos bullets, que vão dizer em qual carrossel, qual item do carrossel está ativo. Então para isso, como eu tenho dois caras, eu preciso adicionar aqui um column, perfeito? Então adicionei um column aqui, que os childrens dele, eu vou colocar aqui um expanded, porque eu quero que esse aqui vai expandir por toda a tela. Então eu vou colocar aqui um expanded com child, vou colocar só um container aqui para marcar, fazer a marcação, né? E vou colocar aqui um outro container para fazer a segunda marcação. Vou colocar aqui um text para a gente conseguir ver. Então eu coloco aqui pontos, né, que seriam os nossos pontinhos que aparecem ali embaixo. Então ele já está com os pontos aqui e o restante. Então ele empurrou aqui para baixo, certo? Então, primeiro cara que a gente vai construir, vamos construir os bullets, porque os bullets eles são mais simples. Para isso eu vou extrair isso para um método. Então build bullets, tá? Vou criar esse método aqui embaixo. Esse método aqui vai retornar um widget, para ele não dar erro. Então vai ser return padding. Aqui eu vou colocar como filho dele uma row. Por quê? Porque eles são um do ladinho do outro, então cada um vai ser uma coluna, então ele vai ser do filho de row, tá? E vou colocar aqui um container. Então aqui nos shoulders, vou colocar aqui um container. Esse container, ele vai ser, como eu quero só fazer um bulletzinho, ele vai ser só vai ter só ele não vai ter nenhum filho dentro dele. Eu vou só pintar o container e deixar ele redondinho, tá? Para isso eu vou colocar que ele vai ter um width de 10, um age também de 10, para ele ficar quadrado, vamos dizer assim, dessa forma. Aí eu vou, para fazer ele redondinho, eu coloco um decoration, faço um box decoration. Opa! Do box decoration, eu quero que ele vai ser vai ter um border radius, que eu quero deixar ele redondinho, então border radius circular de 30. Beleza? Aqui no padding ele tem obrigatoriamente eu preciso passar qual que é o padding, add insets all de 8. Pronto. Então, ele colocou aqui. Como eu não coloquei nenhuma cor para ele está aparecendo ali sem cor nenhuma. Então, vou colocar aqui um color, que vai ser colors red. Colors.red. Beleza, apareceu aqui no cantinho o nosso bulletzinho, certo? Aqui, então eu quero que ele fique centralizado, então eu coloco aqui o main axis align, center. Pronto. Então, ele ficou aqui. Conforme a gente for duplicando esse cara aqui, ele vai colocar um do lado do outro, certo? Aí aqui, para não ficar tão colado um do lado do outro, eu vou colocar aqui uma margem. Então, add inserts all, uma margem de 10. Bonitinho, então a gente já fez a primeira parte, que seria os nossos bulletzinhos aqui, tá? Então o bullet 1 vai ser colorido, os outros vão ser, que seria o ativo, os outros vão ser gray, ser cinza. Então, como a gente tem ali 3, então ele vai ficar como se fosse um ativo e os outros bulletzinhos vão ficar cinza,
tá? Então essa primeira parte a gente já criou, ainda está fixo, mas a gente cria todo o layout, depois a gente implementa a lógica de tudo isso, tá? Então beleza, agora o que a gente precisa fazer? A próxima coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso carrossel. Esse carrossel, a gente vai fazer ele utilizando o cara que chama PageView. O que seria esse cara? Esse cara seria como se fosse umas abas, ele tivesse as abinhas ali. Então é uma visualização de página. Quando ele identifica o movimento da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso que facilita a nossa via no Gestory Detector. Em vez de ficar definindo o Gestory Detector, definindo o que ele tem, o PageView já vem com essa funcionalidade. Então nós vamos utilizar ele para ajudar melhor, para construir mais fácil. Então aqui, para o PageView, ele tem um cara que chama Builder. Esse cara é bem útil porque como nossa lista vai ser dinâmica, ela pode vir de um banco ou de um serviço, ou seja lá de onde for, eu vou usar o PageView para fazer essa implementação. PageView, ele é o Page Builder. Como é um builder, todos os builders têm um contador. Eu vou colocar aqui que ele vai ter 3, por exemplo, ou 2, não vou deixar o mesmo que o bullet, então 3, e ele tem um item builder. Esse item builder, ele vai receber um context, que a gente não vai usar, e um int de current index, tá? E um current index. Então a gente recebe aqui um context, um current index, que é o cara que a gente, o contexto e o current index. O contexto a gente não vai usar, a gente utiliza o padrão com underline, que aí a gente já resolve isso. E ele está dando erro porque ele espera que a gente retorne alguma coisa, né? O item builder não pode não retornar nada. Então beleza, ele tem um container aqui, vamos pintar esse container aqui de colors.blue. Esse container aí, então você vai ver que agora a gente já tem aqui, ó, os caras, que aqui todos estão com a mesma cor, né? Então eu vou falar assim, ó, se current index igual a 1, então retorna. Se eu fizer aqui, ó. Vamos mudar a cor, né? Se correntes igual a 1, então blue. Se não, colors.índigo. Pronto, um azul índigo. Então, 1, 2. Certo? Então, se for 1, então a gente já tem essa identificação aqui para movimentar ele para um lado e para o outro. Show de bola. Então, mais um cara aqui construído. Agora a gente vai fazer as nossas imagens aqui, esse carrosselzinho aqui, esse item de dentro do PageView, tá? Para criar esse cara, eu vou criar um novo componente. Esse componente eu vou chamar de slide_tile.dart, ok? Então, mesma coisa, import m, fazer o import do material e stateless widget. Então o nome dele é slide_tile. E beleza, tirar esse const daqui, receber o construtor e show de bola, container aqui, não vai ter nada dentro desse container. Vamos criar esse componente do zero, tá? Então aqui no builder, primeira coisa que a gente precisa fazer, esse cara aqui vai ser um container, tá? Então ele vai ser um container, a gente quer um container com as bordinhas arredondadas e com um background vai ser a nossa imagem, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um container. Esse container vai ter um decoration, box decoration. Aqui um border radius. Esse border radius vai ser um circular de 20, porque eu quero que ele fique arredondadinho, não totalmente redondo, mas só as beiradinhas, então ele vai ser um circular de 20, tá? Vai ter um background, então aqui vai ser uma image, decoration image, faltou a vírgula aqui. Aí aqui a gente, para adicionar a imagem, o elemento é um decoration image com uma image. E image a gente vai pegar do assets image, e ele vai ter aqui a URL. O próximo cara é o tipo dela. Para eu falar que uma imagem ela vai compor toda a tela, se eu deixar só dessa forma aqui, ele vai ocupar só
metadezinha da tela, ele vai ocupar as áreas aqui conforme a imagem couber. Então, primeira coisa que eu preciso para fazer aquela fique, ou mudar esse comportamento dela, falar para o componente como que ele vai recortar essa imagem, o item é o fit, tá? E do fit a gente vai usar um box fit ponto cover. Por quê? Porque ele vai esticar a imagem o máximo que ele conseguir para ela caber 100% dentro do container, tá? Vamos colocar uma imagem aqui, só para vocês verem isso funcionando. Eu vou pegar essa imagem aqui que a gente já tem naquele projeto que eu fiz, naquele projeto que tem o de exemplo, né? Vamos achar ele aqui. Então vamos lá, a gente vai criar aqui dentro da pasta raiz uma pasta chamada Assets. Dentro dessa pasta Assets a gente vai ter uma pasta Images. E dentro dessa pasta Images, vou dar um review no Finder aqui. Dentro da pasta Images eu vou colar as nossas 3 imagens. Então a gente tem aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Beleza? Aí o que a gente precisa fazer? Como eu coloquei as imagens aqui no projeto, a gente tem que ir lá no PubSpec e definir elas, falar para elas que a gente vai ter assets aqui dentro, importar ela dentro do projeto do Flutter, tá? Para isso ele já vem aqui com o exemplo, traço, a gente quer importar de assets a pasta, tudo que tiver dentro de images vai ser importado para cá. Ele já fez o Flutter packages.get, então a gente já pode utilizar aqui. Então aqui vai ser assets images.image img, né? img1.jpg. Tá? Vamos salvar isso aqui. Vamos ver esse componente funcionando. Então a gente vai vir aqui no nosso home page. Em vez de retornar um container, como a gente fez aqui, eu vou retornar um list type e vamos salvar ele aqui. List type, tirar esse construtor aqui, não serve para nada. E ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula no final aqui. E pronto, nós temos aqui o nosso componente, ó, funcionando. Legal, ele importou. Vamos ver aqui, ó, se eu abrir aqui o slide, se eu não tivesse colocado esse cara aqui, ó, veja o que ele ia fazer. Ele ia colocar conforme ele acha o tamanho. E aí a gente pode brincar com esse cara. Se, por exemplo, eu posso colocar ele fill, ele vai preencher todo, mas ele vai esticar a imagem. A gente pode colocar aqui scale down, então ele vai tentar esticar. Ou eu posso colocar o fill width, então ele vai preencher tudo que ele pode. E o que é o mais interessante, e o cover, que é o que ele vai esticar, porém ele não vai deixar perder distorcer a imagem, tá? Então ele vai deixar a imagem aqui bonitinha. Beleza, então, ok, esse é o primeiro passo. Agora a gente precisa estar tudo colado na tela, não está muito parecido com o nosso exemplo aqui, né? Então se a gente abrir ele aqui, ó, você vai perceber que ele não está muito igual a esse aqui, está totalmente esticado. Então para deixar um pouquinho mais próximo disso aqui, a gente precisa adicionar aqui uma margem. Então vou colocar uma margem all aqui de 200 pixels. Opa, agora foi muito, né? 100 pixels, legal. Já está um pouquinho mais próximo do que a gente quer, só que em vez de all, eu vou colocar only, que eu vou falar que é um top de 50, um bottom de 100 e um right de 30. Ó, já ficou um pouquinho melhor e mais próximo do que aquilo que a gente gostaria, né? Uma outra alteração que a gente vai fazer aqui é que no nosso elemento aqui eles têm um shadow, ele tem uma sombrinha que dá até uma elevaçãozinha no nosso componente aqui, certo? Então, para ter essa elevaçãozinha, o atributo que faz isso é dentro do box decoration, a gente coloca o box shadow. Esse box shadow ele recebe uma lista, então a gente passa aqui um arrayzão para ele, tá? No array a gente coloca, aí a gente passa box shadow, colors black
87, que é um black, mas não tão escuro, não pretão, certo? A gente tem um blur radius de 30. Então, ó, já deu aqui uma elevaçãozinha no cara lá. E um offset. Um offset passando aqui como 20 e 20. Então, ó, que se a gente passa aqui, ó, se eu quiser passar 20 e 10, você vai ver que ele vai ter uma diferença entre aqui embaixo e aqui em cima. Então, a gente quer que eles fiquem certinhos, todos direcionados mais para esse lado de cá. Então, ele vai ficar menos lá em cima e mais aqui para baixo. Então, ele vai ter aqui 20 e 20, tá? Beleza, até aí tudo certinho. Uma coisa que está diferente do nosso principal aqui é que ele está com a borda está 100% colada aqui do lado esquerdo, certo? Então vamos colocar aqui só uma margem aqui de 20, só para ele, vou colocar mesmo do lado direito, então 30, só para ele ficar escoladinho, bonitinho. Então beleza, até agora a gente já tem o nosso cara aqui, porém a gente tem que agora fazer o que? Vamos fazer ele virar dinâmico, né, para a gente colocar cada hora uma imagem diferente, né? E aí a gente começa a fazer aquela animaçãozinha para ele de passagem de um para outro, beleza? Então, vamos lá na nossa home page. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir dois atributos aqui na nossa home page, tá? Vamos definir aqui dois atributos que vão ficar aqui na tela. O primeiro deles é um int, que vai ser um underline, porque eu quero que ele seja privado, então current page, que ele inicia no 0. E o outro vai ser um list slide, que seriam as imagens que nós vamos definir aqui. Esse list slide ele vai ser um map, então eu vou definir ele como um map, onde o que vai ter um ID para eu identificar qual é cada uma das imagens e a imagem em si, tá? Então, assets, a primeira imagem é assets /images/img1.jpg, ok? Então aqui está dando erro porque ele precisa ser entre chaves. Show de bola. A segunda imagem e a terceira imagem. Então, a segunda imagem vai ser a 2 e a terceira imagem vai ser a 3. Show de bola. Vou colocar as vírgulas aqui e temos o nosso slide, a nossa lista de slide. Essa lista a gente precisa agora colocar ela aqui para ela ser dinâmica. Então, o item count ele não vai ser mais igual a 3, ele vai ser igual a underline list slide.length. Tá? E aqui eu vou passar qual é a imagem que eu quero para dentro do meu slide tile, ok? Então para isso eu tenho que entrar nele aqui, vou ter que criar aqui uma variável que vai ser a image, certo? Que é o que eu vou receber aqui como parâmetro que eu vou receber aqui como parâmetro para colocar no meu style, no meu container, tá? Então eu vou definir ela aqui como final image string image. Essa imagem aqui como final, eu preciso criar um construtor para ela, então eu criei um construtor aqui onde eu recebo a imagem como parâmetro. E aí essa imagem eu seto ela aqui, então diz.image, ok? Aqui vai estar dando erro, porque agora eu preciso mandar, vai dar erro aqui, porque agora o slide precisa de uma imagem. Então ele vai ter uma image aqui, que vai ser underline list slide, o current index, que é a .image, certo? Porque é o que eu preciso, current image, e aqui no map eu quero a imagem. Não estou trabalhando com JSON, então eu quero a imagem. Então, ó, veja que agora nós já temos as nossas imagens aqui, bonitinhas, apresentando conforme a gente tinha
visto lá no nosso exemplozinho aqui. Então, nosso exemplo já tem essas 3 imagens, a única diferença básica é que elas estão iguais, os tamanhos iguais, e ela não está tendo esse efeitozinho aqui que a gente precisa colocar. Tá? Então, já definimos aqui a nossa lista, essa corrente page a gente vai começar a trabalhar nela agora. Então, o que a gente precisa fazer agora? Fazer essa troca de imagem aqui e fazer com que a gente identifique qual é a imagem que é a corrente de verdade para a gente passar lá para dentro do nosso slide type. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar um controlador. Por quê? Porque eu preciso de um controller, um cara que vai controlar o meu page view, tá? Então, esse cara eu vou definir aqui como um final, um page controller. Esse page controller, eu vou dar o nome de underline, page controller, por quê? Porque underline, porque eu quero privado novamente, isso é a forma da gente fazer isso dentro do nosso elemento, vamos dizer assim, né? Do Flutter. E aqui eu vou colocar um view fraction de 0.8. Vou mostrar o que isso muda no nosso cara aqui. Então, beleza, criei a minha controller que eu preciso ir aqui no meu page view builder e colocar a minha controller, page controller, certo? Veja que diminuiu mais ainda o nosso espaçamento. Por quê? Porque esse view offset é justamente o cara que vai jogar essa diminuição, essa margem, vamos dizer assim, left aqui, que a gente tinha setado na mão. Então aqui no slide, ó, vamos arrancar esse left de 30 aqui e vamos ver ele funcionando aqui. Agora eu vou colocar aqui 0.8, você vai ver que ele já criou aquela margenzinha entre as page views, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Então ele já criou aqui, eu não precisei forçar ela na mão como eu estava fazendo lá. Então o meu page controller eu já fiz isso. Legal. Agora a gente precisa controlar. Como que eu vou fazer esse controle e setar? Primeira coisa que eu preciso fazer agora, eu preciso controlar estado. Então se eu preciso controlar um estado dentro do meu componente, eu não posso ter ele mais como stateless widgets. Eu preciso de um stateful. Então aqui no Visual Studio Code, basta eu dar selecionar aqui o widget, clicar aqui, ou mesmo dar um Alt Enter, no meu caso, converte stateful widget. Então, simples, ele converteu aqui para mim um cara que era um stateless para um stateful. Agora eu já tenho o estado dentro do meu componente, certo? Show de bola. Agora a gente precisa, vou dar recompilar o projeto aqui, só para ele voltar a funcionar, porque como eu mudei o tipo do componente, o hot reload não resolve. Então eu preciso dar um hot restart mesmo, restart na minha aplicação. Legal, agora eu vou definir aqui, initial state. Initial state é o elemento, vamos dizer assim, o método do ciclo de vida de componente do Flutter, que faz que a gente pode fazer alguma coisa antes, na hora de iniciar o estado. E é nesse cara que eu preciso. Como o meu elemento aqui agora é eu vou ter que criar vamos dizer assim, escutar o meu page controller, eu preciso que ele faça isso quando eu iniciar o meu componente, certo? Então como que eu vou fazer isso? Eu preciso vou fazer aqui um page controller, eu vou adicionar um elemento aqui que chama add listener. O que é esse cara? Esse cara vai estar escutando o meu page view. Ele vai me dizer, ser invocado sempre que houver alguma alteração dentro do page view, tá? Então vamos lá, agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar qual é o elemento, vamos dizer assim, qual que é a página que o page controller está, certo? Como que a gente faz isso? Para eu pegar a página que ele está, eu vou pegar aqui underline page controller.page. Esse cara aqui, se eu der um print, ó, vamos dar um hot reload aqui, que eu preciso que ele inicie o estado, ele vai me retornar, ó, tá vendo? Um fracionado, um número fracionado de qual elemento que ele está, por exemplo, está no 0, aqui ele já está no 1, aí eu arrastei um pouquinho, ele foi para 1 alguma coisa e tudo mais. Então, esse cara vai me retornar qual é a página que ele está. Só que esse page, esse número double aqui, esse número fracionado, não interessa para mim. O que me interessa para mim é se ele está na 0, se ele está na 1, se ele está na 2, aonde que ele está, certo? Então, para isso, eu vou ter que pegar esse float, né, esse double que eu tenho, e vou falar que ele, eu vou arredondar ele, fazer um round dele. Se eu fizer o hot reload aqui, você vai ver que agora ele vai me retornar, ó, tá na 0, tá na 1, tá na 2. Então, esse é o primeiro cara que eu preciso. Então, eu vou guardar essa informação dentro do underline current
underline current state, current page, tá? Na verdade, eu não vou guardar esse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um inteiro, next, que seria a próxima página que ele está, e round. Vou pegar esse cara, tá? Aí eu vou fazer uma verificação aqui. Se underline current page for diferente de next, então quer dizer o que? Ele não está mais naquela página, eu vou alterar o meu current state. Então, current page é igual a next, tá? Já vou explicar por que a gente fez isso. Então, eu fiz uma verificação, ela é 0, então ele continua igual ao que ele estava. Se ele alterar de 0 para 1, eu vou lá e atualizo esse current page, beleza? Até aí, legal, show de bola. Agora a gente precisa o quê? Eu preciso identificar qual é a página que eu estou. Para quê? Porque eu vou fazer justamente aquele efeitozinho de qual é a página que está. Então, se a gente olhar na nossa imagem aqui, ó, a página que está, ela está grandona, a próxima página ela está menorzinha. E se eu arrastasse para o lado, a mesma coisa, a anterior estaria menorzinha, aqui estaria grande e a outra estaria menorzinha, justamente para dar esse efeito de subir, de fading dentro do nosso cara. Então, para que eu preciso isso? Então, eu preciso isso para fazer esse cara. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se eu estou qual é a página inicial aqui dentro do meu looping do page viewer. Se essa page que eu carreguei aqui, ela está ativa, ou se ela é ativa ou não, tá? Para isso eu vou criar uma variável aqui, boolean, active page, vai ser current index é igual a underline current page. Então, ela é a mesma, o índice que está sendo carregado aqui é o mesmo que está lá no meu estado? Se sim, esse cara vai virar true, se não, vai virar false. Aí a gente vai passar esse parâmetro aqui, active page, para cá para dentro do nosso componente, tá? Então, a gente precisa entrar aqui, criar mais um atributo aqui como final, bool active page. Vamos adicionar esse cara aqui também, adiciono o final dentro do nosso cara aqui, tá? Então, dei um Alt Enter, ele adicionou aqui. Então, tudo continua funcionando como deveria, só que agora eu sei se ele está ativo aqui dentro ou não, tá? Então, vamos lá para o nosso agora, vamos fazer o nosso efeitozinho. Para fazer o efeito, a gente vai mudar um pouquinho esse cara. A gente não vai usar o container, a gente vai usar um outro cara que chama animated container, tá? Esse animated container, ele precisa receber algumas coisas. Uma delas, os parâmetros principais aqui obrigatórios, tá vendo? O primeiro que ele tem que definir como obrigatório é o duration. Então, quanto tempo essa animação vai durar dentro do nosso animated container. Então, aqui eu vou colocar um duration de 500 milissegundos. Beleza, essa vai ser a duração da animação aqui dentro do nosso container. Ainda não aconteceu nada porque, na verdade, a gente não fez nenhuma animação até agora, tá? Então, a primeira animação que a gente vai fazer aqui dentro do Builder, vamos fazer aquela animação do topo, para ele ficar menor e maior conforme ele vai fazendo vai sendo movimentado. Então, para fazer isso, a gente vai customizar a nossa margem top aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vai ser um final double top, que vai ser igual a 50, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, aqui em vez desse cara, ele continua top. Até aí, não fez mudança nenhuma, mas agora é que a gente vai fazer a animação. Então, a gente vai fazer um condicional aqui. Lembra do parâmetro que a gente passou, active page? Então, a gente vai pegar se this.active page, então 50. Se não, 150. Então, quer dizer o quê? Se ele for o elemento principal, ele vai estar com 50 aqui de altura de margem. Se não, ele vai estar com 150. Você já percebe? Então, percebe aqui que ele já deu uma diminuída aqui no nosso segundo elemento, tá vendo? Ele já colocou ele como 150 de margem aqui. Então, o nosso elemento ativo é esse principalzão aqui. Na hora que eu mover esse cara para o lado, esse aqui começou a ser o principal. Você vê que ele já aumentou e os anteriores que estão como falso, eles simplesmente diminuíram aqui. Então, nossa primeira animação aqui já foi feita, tá?
O segundo cara, que é o que a gente vai animar aqui, é o nosso, que a gente precisa animar aqui, é o nosso blur. Você percebe aqui que eles não podem ter o mesmo blur, não pode ter o mesmo, eles não têm o mesmo, ó, tá vendo? Esse segundo aqui não tem um blur, ele só tem o cara que está ativo. Aqui no nosso, todos já tem, ó, antes dele estar ativo ele já tem. Então o próximo cara que a gente vai definir aqui, como double, seria o nosso blur. E a lógica vai ser a mesma. Se for o ativo, o nosso blur aqui está como 30. Então ele vai ser 30. Se não, ele vai ser 0. Tá? Ele não vai ter blur. Aí a gente vai ver aqui, substituir o blur aqui por 0. Tá? Aí, ó, você percebe que ele já removeu. Só que tá vendo aqui, ó, ele ficou uma sombra aqui, porque como ele não tem blur, o outro atributo que a gente colocou é o quê? O offset. Então, como ele tem um offset fixo aqui, ele ficou mostrando essa sombra feiona aí. Então o próximo cara que a gente tem que fazer é a mesma coisa, só que para o offset. E o parâmetro dele é 20. Então aí a gente passa aqui, offset e offset. Pronto, beleza, ó. Olha aqui, ó, nós já temos o nosso container animado da forma que eu mostrei para vocês lá. Uma outra ação que a gente precisa fazer, até aqui tá com tudo ok, é os nossos bulletzinhos, tá vendo? Ó, nossos bulletzinhos aqui, eles não mudam, eles continuam, sempre tem 3, mas eles mudam, eles continuam aqui, eles não tá linkado com a nossa lista. Então, vamos fazer também a implementação dele, certo? A implementação dele, a gente vai vir aqui em bullets. Aqui no nosso row, em vez de eu retornar esse cara, eu vou copiar esse cara aqui. Em vez de a gente retornar esse widget, eu vou remover todo ele e vou fazer aqui list slide.map. Então aí ok, agora eu tenho a image, certo? Então eu vou dar um return desse cara aqui, desse container, ponto to list. Pronto, dessa forma nós vamos ter exatamente os mesmos caras aqui, ó. Se você for ver, eu tenho 3 aqui, só que ainda a lógica não está funcionando. Uma coisa que a gente removeu aqui, que eu não tinha colocado, é o margin. Margin width, edge all de 10. Pronto, tá aqui os nossos 3 bulletzinhos ali aparecendo. Agora a gente tem que fazer a lógica. Se for o bullet ativo, ele vai ter aqui o pontinho como vermelho. Os outros tem que estar como cinza. Então, a gente define isso aqui dentro do nosso color. Então, eu vou fazer a mesma verificação. Se eu pegar aqui, uma forma que eu vou pegar aqui, eu vou pegar o ID dentro da nossa lista. Lembra que a gente deu um ID para cada uma das imagens, correspondente ao ID, a quantidade, a página que ele tá? Então a gente vai trabalhar com esses dois caras. Como que a gente faz aqui? Então eu vou falar se, vou fazer um condicional aqui, se current page for igual a s-id, então colors red, se não colors.gray. Então é S é I. Aqui é I porque é o atributo que eu coloquei aqui, tá? Então ó, agora a gente já tem os nossos bullets funcionando bonitinho. Vamos fazer uma outra coisa interessante? Vamos que quando eu clicar em um bullet, ele vá para a página que eu quero. Então, para a gente implementar isso, a gente coloca aqui, vou adicionar aqui um InQL, que seria um cara que para você fazer o clique do botão, vamos dizer assim. No OnTap dele, eu vou fazer um setState. Vou falar aqui current page é igual a ID. Então, falando que a current page vai ser igual a ID, e eu vou pegar no meu page controller um atributo, ele tem um método aqui que chama jump to page, e eu vou fazer a mesma coisa. Então, ele vai mandar ele para essa página aqui. Então, vamos salvar, vamos ver isso aqui, ó, tá na primeira página, fui para a segunda, fui para a terceira, voltei para a primeira direto. Então agora a gente implementou também o botãozinho aqui. Uma outra coisa que a gente pode alterar aqui também é dentro do nosso style tie. Um outro elemento que o animated container tem é o cara que a gente utiliza aqui, que é a curva. O que seria a curva? A curva nada mais é do que como que vai funcionar aquela animação. Então, ó, aqui no curves, ponto.
a gente tem uma infinidade aqui de tipos de animações, tá? Aqui a gente vai usar uma bem interessante, chama Easy Out Kint. Você vai ver aqui, ó, como nossa animaçãozinha vai ficar muito mais legal, ó. Vamos dar um hot load aqui. Ó. Ele dá você vê que ele dá uma animada, ele dá uma acelerada, depois ele dá uma baixada, tá? Onde você vê isso? Se a gente abrir aqui o browser, ó, coloquei aqui Flutter Curves. Tá? Na própria documentação do Flutter, você tem todas as animações. E olha que legal, aqui ele mostra como que a animação vai se comportar. Tá vendo? Ó, vamos colocar esse bounce out aqui, ó. Bounce out. Deixa eu abrir aqui o emulador, ó. Você vê que ele dá uma acelerada e depois ele dá meio que uma pingada. Nesse caso aqui não dá pra ver muito, mas aqui, ó, esse aqui é interessante. Ele vem devagar, de repente ele sobe. Então, easy in quat. Easy in quat. Então aqui você pode alterar como que vai ser o comportamento da sua animação. Aqui quase não dá para perceber, tanto que a animação ela está muito rápida e essa alteração de tela aqui, mesmo que eu coloque aqui milliseconds, se eu colocar milissegundos talvez dê para ver um pouquinho melhor essa animação. Ó. Veja que ó, ele tem uma animação de entrada um pouquinho mais lenta, tá vendo? Ó, se a gente usar aqui esse outro cara aqui, ó, agora com um pouquinho mais de tempo a gente vai conseguir ver. Easy in quat. Vamos abrir aqui. Easy in quat. Então, salvar aqui. Ó. Tá vendo? Aqui no meu emulador ele acaba travando um pouquinho, mas você vê que ele demora um pouquinho, ó, ele dá uma desacelerada e uma acelerada. Então, com isso você consegue ver. A animação que ficou legal foi essa aqui, que eu achei, né, na verdade, uma opinião minha, aos Kint. Então, essa animação aqui dá meio que ele está entrando na tela. Então, eu achei que ficou interessante essa animaçãozinha aqui, certo? Então é isso, galera. Essa é a ideia de trazer para vocês hoje. Então a ideia de trazer o Animated Container, como que você pode fazer uma animação de um container de uma forma simples e bem fácil de implementar. E também trazer a ideia do Page View, que é quando você precisa de algum momento fazer uma rolagem da esquerda para a direita, ou mesmo se você fazer igual o iFood tem, por exemplo, aquele menuzinho que você arrasta assim para o lado e vai arrastando. Cada uma daquelas ali é uma página. Você pode fazer ele com o Page View, por exemplo. É uma forma de você implementar isso. E aí você pode implementar também a animação nos containers conforme vai passando e assim por diante. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar nas suas redes sociais. Se gostou, deixar um comentário. Se você quiser alguma outra coisa, trazer algum outro conteúdo alguma animaçãozinha um pouquinho diferente que você gostaria que trouxesse, dá uma comentada, deixa aí o seu comentário, que é sempre importante para mim. Beleza? Então é isso. Valeu, até a próxima.